Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa revisão dos 5 dias anteriores, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O primeiro dia foi direito administrativo. Falamos um pouquinho sobre organização administrativa. Segundo dia foi sobre direito penal, tipicidade. Terceiro dia, controle de condicionalidade. Quarto dia, nós conversamos sobre salário e remuneração de direito de trabalho. E no quinto dia, nós tratamos sobre alguns direitos dos advogados, tá? Fala, pessoal, que está aqui presente hoje nessa aulinha ao vivo. Nós temos aí, oi, Amanda. Oi, Bruna. Fala, Josi, tudo bem? Boa noite. Fala, Eleonai, tranquilo? Fala uma boa noite para a galera que está aqui. Os demais aqui também, gente, essa aula bem rapidinho também. A Daniela, tudo bem? Boa noite. Amanda, Fátima, tudo bem? Boa noite a todos vocês. É isso aí, gente. Vamos lá, Solange. Vamos lá, Marissa, Keiko. Tamo junto, hein? Vamos que vamos. Juliana de novo. É isso aí, gente. Nossa, muito legal. É isso aí, vamos para cima. Olha, sabadão. Vale a pena a revisão? Claro que vale, Rafael. Claro que vale, porque nós estamos aqui fazendo o que ninguém faz, não é isso aí? É exatamente. Vamos estudar rapidinho aqui, é bem tranquilo. O nosso estudo de hoje vai ser rápido, né? Gente, antes de qualquer coisa, olha só uma coisa interessante, né? Gostaria de comentar com vocês uma coisa bem legal. Essa coisa bem legal é o seguinte, nós temos aqui o seguinte, o primeiro dia foi controle de constitucionalidade, foi direito administrativo, nós tratamos de organização administrativa, e na organização administrativa, né? Na organização administrativa nós tivemos o quê? Nós tivemos na organização administrativa, fala Lucas, tudo bem? Beleza, boa noite, tranquilo? Na organização administrativa, nós tivemos lá a ideia da desconcentração e da descentralização administrativa. Desconcentração e descentralização administrativa. E aí, assim, essa aula eu não quero mostrar o desenho, porque eu fiz na primeira aula, tudo bem? Então, daqui a pouco eu falo sobre organização administrativa. Vou para o segundo dia, que foi direito penal, o que nós trabalhamos com o direito penal no nosso segundo dia aqui. O que nós tratamos, Rafael, no nosso segundo dia? Nós tratamos o seguinte, falamos da tipicidade, nessa ideia de tipicidade, o que nós tínhamos aqui? Nós vimos sobre a conduta dolosa ou culposa, sempre tem que haver isso. Eu comentei com vocês a respeito de que a conduta sempre é voluntária, independentemente de ser dolosa ou culposa, certo? Porque se não houver conduta voluntária, você está coagido de maneira física, irresistível, ou você está, às vezes, no meio de um ato reflexo, coisas nesse sentido, tá? E aí, provavelmente, você pode vir a sofrer alguma coisa e aí não ser responsabilizado pela conduta que você vier a praticar, tá? Então, basicamente, a conduta típica, a tipicidade que nós temos aqui, deixa eu só resolver um negocinho aqui. A tipicidade que nós temos aqui, gente, é o seguinte, nós conversamos sobre o dolo e a culpa, sempre tem que haver dolo e culpa, se não houver dolo e culpa, você não tem crime, tá? Porque não tem conduta, a conduta realmente tem que ser baseada no dolo ou na culpa. Rafael, a conduta sempre voluntária, independentemente do resultado. A conduta é voluntária. Agora, o fato do resultado existir, e você prever o resultado, querer que ele ocorra ou não ocorra, aí, consequentemente, vai entrar na ideia de dolo ou de culpa. Tá bom? Gente, eu entrei aqui na ideia, mencionei para vocês que eram os elementos do tipo, são as palavras que constituem um tipo penal, por exemplo, subtração de coisa móvel, são os elementos do tipo do crime de furto, para si ou para outrem, você tem aqui as palavras que definem o que vem a ser um crime, certo? E aí, depois eu cheguei a comentar também, artigo 138, nós temos lá, imputar falsamente fato definido como crime a alguém. Quando você faz isso, quando você imputa falsamente fato definido como crime a alguém, você também pratica as condutas típicas de um determinado artigo em si. Isso que é crime, tá? Só que às vezes você até faz o que está escrito, mas você faz com a falsa percepção da realidade. E quando você está com a falsa percepção da realidade, aí, consequentemente, você tem o erro do tipo. E o erro do tipo, ele exclui a tipicidade, tá? É uma das formas de você excluir o crime também. O erro do tipo é a falsa percepção da realidade. Ele permite a modalidade culposa se houver previsão legal, tá? Essa é a ideia. Depois do nexo causalidade, eu não cheguei a fazer um videozão sobre nexo causal, mas eu comentei com vocês sobre as concausas. Nós temos as concausas absolutamente dependentes e as concausas relativamente dependentes. Nas concausas absolutamente dependentes, se a vítima ainda existir, num crime doloso contra a vida, nós vamos ter sempre o réu respondendo como tentativa. Se a vítima já estiver morta, obviamente que nós temos aí um crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto. Tá bem? Bom, gente, nós vimos também um pouco do intercrimes, comentei bem rapidinho para vocês. Rafa, o que é o intercrimes? O intercrimes é a cogitação, a preparação, é a execução e a consumação. Cogita, prepara, executa e consuma, Alguns crimes formais, Você tem aqui, na verdade, os crimes formais, a execução é o momento da consumação já. E depois receber o dinheiro é o mero exaurimento do crime. Por exemplo, uma extorsão, numa extorsão ou em uma concussão. Extorsão é um particular, ele vai lá por meio de constrangimento legal, por meio de violência, grave ameaça, ele exige dinheiro de uma outra pessoa, um dinheiro indevido. Aí, consequentemente, nós vamos ter a configuração do crime naquele exato momento. Caracterizou e já está consumado o crime naquele momento. Receber o dinheiro ou não é o mero exaurimento do crime, para fazer com que a pena fique maior ou com que ela fique menor. Mesma coisa acontece com o crime de concussão, artigo 316 do Código Penal. Mesma coisa acontece, mesma ideia, quando o servidor público ele exige algo, em razão da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
realmente é uma vantagem, tá? Bom, gente, nós temos as excludentes de licitude, não comentei com vocês, e nem as excludentes de culpabilidade, ainda não comentamos a respeito disso aqui, né? Excludente da culpabilidade, você exclui quando você retira a imputabilidade penal, quando você retira, além da imputabilidade penal, né, além de retirar a imputabilidade penal, você retira também por conta do cara não saber o que está fazendo, o erro de proibição, ou pela inexigibilidade de conduta diversa, que é uma forma de excluir a culpabilidade de maneira genérica, tá bom? Gente, certo? Então aqui, gente, conduta sempre dolosa ou culposa, independentemente do resultado, logicamente que se a conduta for dolosa, o resultado é voluntário, e na conduta culposa, o resultado é involuntário. Os elementos do tipo, né, são as palavras descritas no artigo em si, é muito importante sempre prestar atenção se o cara realmente fez o que está escrito. Às vezes ele até fez o que está escrito, mas ele estava ali amparado pelo princípio da insignificância ou, eventualmente, né, por uma circunstância relacionada com o erro do tipo. Esse foi o dia 2, pessoal. No dia 3, nós vimos o controle de constitucionalidade, cara. Controle de constitucionalidade, eu comentei com vocês, né? O que era o controle, Rafael? Nós estávamos vendo que existe alguém que é responsável, né, para verificar se a Constituição está sendo respeitada no próprio território nacional, em todo o Brasil. A Constituição está sendo respeitada ou não está sendo respeitada? O STF é o guardião máximo da Constituição, certo? Tudo que está abaixo do Supremo, os outros tribunais, também ajudam a guardar e verificar se a Constituição está sendo respeitada, certo? O que deve ser respeitado, né? A Constituição. E o que respeita a Constituição? As leis, as portarias, circulares, resoluções, né? Tudo, as leis ordinárias, leis complementares, inclusive a própria emenda constitucional, que tem força de Constituição, também deve respeitar a Constituição. Rafael, é possível um controle de constitucionalidade de uma circunstância relacionada com, digamos assim, uma emenda constitucional? Sim. Às vezes uma emenda constitucional ela foi aprovada não por maioria qualificada, 2 turnos, 3/5 votos. Ela foi aprovada por uma maioria absoluta. E aí está equivocado. Nós vamos ter uma inconstitucionalidade formal, né, da criação de uma emenda constitucional, tá? Beleza? Ou às vezes exige-se que para que essa emenda constitucional ela produza efeitos, que ela seja sancionada pelo chefe do executivo. Não precisa de sanção ou veto do chefe do Poder Executivo também nas emendas constitucionais, tá? Bom, gente, outra coisa importante aqui que nós temos é o seguinte, nós temos que a Constituição ela é o topo, né, das normas brasileiras, tá? E aí você tem ali, né, o Brasil, essa parte em preto, os rosinhas seriam os estados, e os municípios seriam os azuizinhos, né? Você tem vários azuizinhos que são mais de 5.000 municípios. Os estados, você tem aqui, né, a quantidade de estados, você tem ali em torno de 26 estados, né, mais o Distrito Federal, 26 estados, mais o Distrito Federal, certo? E então, nós temos aí esses estados membros, né, também o DF aqui e os municípios, tudo bem? Todo mundo está abaixo da Constituição, todos eles devem respeitar o teor da Constituição, que está previsto nela. Tá, o Supremo está aqui, os tribunais superiores também devem se atentar a isso e verificar se está havendo respeito ou se não está havendo esse respeito. E aí eu comentei com vocês, né, o que é o controle de constitucionalidade de maneira difusa? É porque está difundido, né, qualquer juiz do tribunal pode fazer isso, né, nós temos a previsão apenas de que nos tribunais você tem que respeitar a cláusula de reserva de plenário, que é o artigo 97 da Constituição Federal. Artigo 97 da Constituição Federal, Rafael? Isso. Artigo 97 da Constituição da República Federativa do Brasil? Sim. Né? Artigo 97 da Constituição Federal. E também tem previsão, né, no artigo 948, lá do CPP, do Código de Processo, no Código de Processo Código de Processo Civil, tá? No Código de Processo Civil. O Código de Processo Penal nem tem artigo 94, sei lá o quê, e não tem o Código de Processo do Trabalho, né? Tá tudo na CLT, as regras trabalhistas, né? Aplicando-se subsidiariamente o processo civil em algumas circunstâncias. Voltando aqui, então, para o controle de constitucionalidade, gente. Bom, e aí falar um oi também para o Leonardo, que entrou aqui agora também. Fala, Leonardo, beleza? Gente, se vocês tiverem dúvidas, também podem encaminhar, tá bom? Aqui, gente, ó, e a gente, né, posso abrir para vocês também falar, trocar uma ideia conosco. E aí eu falei controle difuso é porque qualquer juiz ou tribunal pode analisar o caso concreto, né? Eu não cheguei aqui a comentar com vocês sobre uma questão prejudicial, né, de mérito, que é justamente o controle difuso, ou mencionar sobre o incidente, tanto, né, sobre a diferença entre inter partes e erga omnes. Eu não cheguei a brincar com essa logística, porque, como eu disse, aqui nós estamos trazendo alguns conhecimentos que são suficientes, sim, para vocês acertarem questões, mas não tem o condão de querer esgotar o tema de maneira alguma, ainda mais controle de constitucionalidade, né? Mas o nosso cursinho ali de 40 dias, aí, nosso extensivão lá, tá? Ele vai arregaçar o Goiás, a gente vai conseguir fazer tudo que tem que ser feito, tá bom? Beleza? Mas isso aqui já é um norte legal, sim, é um módulo, né? Um módulo que a gente consegue visualizar bastante conteúdo, consegue realmente aprender bastante coisinha, tá bom? E aí, obviamente, nos comentários você pode também deixar do vídeo, né? As dúvidas que você quer, assuntos que você quer, gostaria que fosse mais abordado com um pouco mais de profundidade. Gente, aqui eu fiz um esqueminha, esse esqueminha aqui é maravilhoso, né, para você visualizar o que vem a ser o controle concentrado de constitucionalidade. É concentrado porque você foca no STF. O foco é justamente falar que a lei ela é inconstitucional. O foco aqui é simplesmente falar, lei, você não presta. STF, você poderia dizer que a lei não presta? Aí o STF fala sim, eu vou dizer que a lei não presta. Aí ele fala, ó, tal lei não presta. Pronto. E aí
Esse é o foco. Aqui não, no controle difuso, esse não é o foco. No controle difuso, o foco é outra coisa. No controle difuso, o foco é, por exemplo, você quer uma progressão de regime no crime hediondo. Na época, antigamente, não tinha essa possibilidade. Ou você quer resgatar o dinheiro que foi pegado pela medida provisória, ou pego, né? Pego pela medida provisória editada pelo Fernando Collor de Mello. Então, consequentemente, você está ali buscando que o foco, o mérito do que você quer é pegar o dinheiro de volta ou progredir de regime, mas uma questão que prejudica a análise do seu mérito é justamente dizer que aquela lei que está amparando o ato que foi realizado por alguém é uma lei inconstitucional ou é um ato inconstitucional. Tá? Esse assunto que eu estou comentando com você aqui agora, obviamente, né, sem desenhar, é muito chato, mas nós temos uma aula extensiva, pessoal. Se vocês quiserem pedir, eu encaminho para vocês também, tá até público aqui no nosso canal, né, de controle de constitucionalidade, bem grandona a aula, tá? Grandona assim, quer dizer, 1 hora e pouquinho. Tá só sobre controle de constitucionalidade. Gente, aqui temos também o STF, né? O STF, ele vai fazer o controle concentrado de constitucionalidade, tá? E aí você sabe que o controle concentrado é quando você faz uma ação direta no STF para justamente alegar que a lei ela é inconstitucional. Você alega que a lei ela é inconstitucional, aí sim você tem tranquilamente a ideia de buscar ali o controle concentrado de constitucionalidade e você busca de maneira abstrata, né, que você não sabe quem é que vai ser alcançado por essa decisão do Supremo, dizer que a lei está equivocada, certo? Tem várias logísticas a respeito do caso concreto, como por exemplo, que nós temos que decorar as 4 mesas, as 4 pessoas e as 4 entidades, né, que vão poder fazer o controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, vão poder chegar diretamente no Supremo, coisa que eu não posso nem você, tá? Somente nós podemos fazer controle difuso, né, nos outros tribunais, mas a gente não pode chegar até o STF, a não ser que nós fôssemos, né, uma dessas 4 pessoas, 4 mesas e 4 entidades. Tá, aqui você tem 4 mesas, mesa da Câmara dos Deputados, Senado Federal, da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa. Aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque essas expressões, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa, a gente aprende muito isso daqui, né, em direito administrativo, que eu comento com vocês sobre a desconcentração administrativa, sobre a descentralização administrativa. A hora que eu coloco isso em jogo, nessa ideia, a gente aprende. E a hora que a gente aprende isso, aí a gente aprende também controle de constitucionalidade, a gente aprende também processo legislativo, a gente consegue aprender também, né, sobre órgãos da OAB, a gente consegue entender muita coisa, né? Inclusive sobre incompatibilidades e impedimentos. Porque quem é incompatível com o exercício da advocacia? O incompatível não é quem é deputado federal ou senador, e sim quem é membro da mesa do legislativo. Tá? Isso é muito interessante. As mesas do legislativo, na mesa em si. Agora, se você for um deputado federal, sendo deputado federal, você não é incompatível com o exercício da advocacia. Você pode advogar, você é apenas impedido. Aí, se você não sabe a diferença entre mesa do bagulho, né, e as cadeiras lá, não dá certo, tá? Você tem que entender isso aqui é muito importante mesmo, tá? Então, você tem aqui a mesa de todos os entes federativos, menos do município, tá? Então, mesa da Câmara Municipal não tem legitimidade ativa para poder fazer o controle concentrado no STF, tá? Nada impede de uma Constituição estadual, nada impede de uma Constituição estadual, essa parte rosa grandona aqui, ó, criar um legitimado diferente para fazer o controle concentrado dentro do Estado, né? Você pode também, por exemplo, colocar um sindicato tendo legitimidade para fazer o controle concentrado dentro do âmbito municipal. Olha que coisa interessante, né? Essas coisas que eu estou mencionando aqui, elas são ruins de visualizar. Você fala assim, meu Deus, que assunto chato do caralho. Mas não é que é assunto chato do caralho. Na verdade, as expressões são confusas ainda para você, porque você não se habituou a ouvir o que eu estou dizendo. Tá? Então, aqui, para esse nosso caso, é bem tranquilo. Ó. Você olha aqui, você verifica o quê? Você tem 4 mesas, 4 pessoas e 4 entidades que vão poder fazer o quê? Entrar no STF diretamente. Só que o STF está visualizando o controle da Constituição Federal. Correto? Agora, se você está dentro de um Estado, o Estado também tem Constituição, só que é do Estado, a estadual. E a Constituição estadual, ela pode criar um novo 444. Ela tem a possibilidade de criar esse 444 aqui. Ela pode fazer um diferente. Desde que tenha pelo menos mais de um legitimado, desde que esteja, a única exigência, né, é que tenha pelo menos mais de um legitimado para fazer o controle concentrado, para que chegue aqui no Supremo Tribunal Federal. Essa é a única diferença, tá? Beleza? E aí, gente, nós temos as 4 pessoas, né? Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador do Estado e do DF, né? Você, inclusive, se você quiser fazer um post-it de PGR e colocar na sua geladeira, na sua testa, toda vez que você ouvir falar sobre o PGR, você anotar um assunto novo, faça isso. Por quê? Porque, gente, uma coisa muito importante é o seguinte, por diversas vezes, o PGR ele é cobrado no exame da ordem em muitas matérias diferentes, tá? Não somente em controle de constitucionalidade, você tem numa infinidade de matéria, numa infinidade de disciplina, a cobrança do PGR. Então, tem muita possibilidade de você obter grande êxito de fazer um post-it só sobre o PGR, tá? Não se esqueça disso. Essa dica vale ouro, tá bom? Beleza, gente? Maravilha? Então, aí você tem também, além desses caras aqui, também super fácil de decorar, você também tem as 4 entidades, né? A Confederação, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe de âmbito nacional e a Confederação Sindical.
Entidade de classe de âmbito nacional, pessoal, é uma representação de uma entidade de classe de âmbito nacional. Médico, contador, engenheiro, advogado, só que advogado é diferente, porque ele tem, né? Ele é uma entidade sui generis, né? Ou uma autarquia sui generis. Não me lembro agora os anos corretos, mas o Eros Grau, na época dele, ele mencionou que a OAB era uma entidade sui generis. Depois foi dito pelo, acho que Alexandre Moraes, não sei, que ela é uma autarquia sui generis. Cada hora, mas no final das contas é um negócio diferente. Tá? A OAB ela é diferente. Tá? Ela é diferente. Bom, e aí depois aqui foi um exemplo que eu dei, né, sobre o que vem a ser o Conselho Federal da OAB, a diferença, né, que você cria, você visualizar o que é o Conselho Federal da OAB, conselhos seccionais e também, né, as subseções. Isso aqui é muito importante para você ter em mente, tá? Quando você domina isso, isso facilita muito, 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 muito o rolê. Ajuda pra caramba, você aprende muita coisa nesse sentido, tá bem? Gente, então esse foi o controle de constitucionalidade, foi o conteúdo do terceiro dia. Tá? E o conteúdo do quarto dia foi esse daqui, né? Eu comentei com vocês sobre salário e remuneração, e aí eu expliquei, né, o que era salário, e aí o salário nada mais é do que tudo aquilo que você recebe, e ele serve de base de cálculo para saber quanto é que você vai receber de férias, de FGTS, 13º, de aviso prévio, de horas extras, é isso, tá bom? Então, a exemplificação aqui que eu trouxe, né, a logística que eu trouxe à baila é a remuneração, tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que integra a sua remuneração, ela vai fazer base, né, de cálculo aqui no salário, tá bom? Então, se você recebe 1.000 fixo e não sei quantos variáveis daqui, dali, daqui, tudo isso aqui vai fazer parte do seu salário, certo? O salário seu vai fazer parte, né, vai ser a base para que você tenha em mente quanto é que você receberá de férias, de 13º, de aviso prévio, de horas extras, de fundo de garantia por tempo de serviço, 8% no caso, né? E eu fiz essa brincadeira, falei, gente, ó, R$ 1.800 na conta que eu fiz aqui fora gorjeta, não é? Então, quanto que vai ser de férias? 1.800 mais o terço constitucional. Quanto que vai ser de FGTS? 8% dele. Vai ser em cima do quê? Dos R$ 1.800, né? Então, falei, vai dar um total aqui, sei lá de quanto? Qual que vai ser o valor do 13º? R$ 1.800. Qual que vai ser o valor do aviso prévio? R$ 1.800. Qual que vai ser o valor da hora extra? A base de cálculo da hora extra, né? Quanto que eu vou levar em consideração para fazer as continhas? R$ 1.800. Né, foi o que eu comentei com vocês. Aí, depois que eu expliquei tudo isso, eu falei, gente, só que nós temos uma única diferencinha, né? Qual que é essa diferencinha? A diferencinha acontece quando eu recebo gorjeta. Quem recebe gorjeta? O cara que trabalha no hotel, ou um frentista, ou às vezes, né, um garçom. O cara que trabalha e recebe gorjeta, essa gorjeta também integraliza a base de cálculo, né, para tudo quanto é tipo de verba, menos para 4 delas. Então, consequentemente, né, se você ganha mais de R$ 200 de gorjeta, o valor das suas férias vai ser em cima o quê? Vai ser calculado em cima dos R$ 2.000. O valor do seu FGTS vai ser calculado em cima dos R$ 2.000. O valor do seu 13º em cima dos R$ 2.000. Agora, aviso prévio não. Aviso prévio não vai englobar a gorjeta. Por quê? Porque tem 4 coisas que a gorjeta não integraliza a base de cálculo. O que é? Adicional noturno, horas extras, DSR e descanso semanal remunerado. Bom, eu falei 2 vezes descansar remunerado, né? Adicional noturno, horas extras, aviso prévio e DSR, que é o descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado, tá bom? Então, essas são as coisas aqui relacionadas com o salário e com a remuneração. Esses foram, eu mencionei aqui 3 dias, né? Gente, o primeiro dia, como eu disse, o primeiro dia ele foi um assunto relacionado com desconcentração administrativa e descentralização administrativa. Eu não mostrei o desenho aqui, por quê? Porque, na verdade, assim, você precisa realmente aprender a desenhar aquelas coisas. A desconcentração e a descentralização. Eu não trouxe muitos exemplos, porque se você lê o assunto, você pode ter certeza que não adianta porra nenhuma. Você lê e parece que não faz sentido. Então, você tem que dominar a descentralização administrativa e a desconcentração administrativa. Só a partir disso que você tem chances de aprender direito administrativo. Não tem como você aprender direito administrativo se você não souber isso. Tá? Então, eu recomendo o quê? Então, isso que é uma dica de estudo. Não tem como você rever administrativo rápido assim. Você tem que necessariamente aprender aquilo. O que é a desconcentração? Vou falar aqui, desconcentração nada mais é do que a especialização interna, tá? Você cria órgãos para se especializar em algum tipo de assunto. Nós temos somente 4 pessoas, né? As 4 pessoas, os 4 entes são quais? União, Estado, DF, Município. Aí essa administração pública direta é aquela realmente que existe, blá, blá, blá. Só que ela realmente, de vez em quando, não consegue cuidar de tudo sozinha. Então, ela procura se especializar. Se especializa internamente por meio de ministérios, de secretarias, certo? De diretorias. Ela se especializa internamente. Às vezes você tem uma secretaria que se torna 2, às vezes você tem 2 que se torna 1, você tem um ministério que se torna 2, 2 ministérios que se tornam 1. É simplesmente uma organização administrativa. É uma forma de você organizar o setor que executa as leis que existem no país. É só isso. Então, a organização administrativa é desconcentração de maneira interna e descentralização de maneira externa. Então, quando o atual presidente ele falou o seguinte: 2 ministérios nossos vão ser apenas um. O que é isso? Organização administrativa. O da segurança e o... Esqueci agora. Era da segurança e não sei do que, virou um só. Tá? Esses 2 ministérios viraram um só. Mas poderia ter um ministério que viraria 2.
tá? E assim vai. Nada impede. Isso é uma desconcentração administrativa. Você pode ter o quê? Uma secretaria que se torna duas secretarias que se tornam uma. Você tem a organização administrativa, que ela se conecta com a ideia de órgãos. Cada órgão, pessoal, tem vários cargos dentro. Os cargos são preenchidos por meio de quê? É o provimento que vai dar o provimento originário ali, né? Realmente a pessoa passando no concurso público, né? Depois sendo investido no cargo, realmente. Isso é uma forma de você prover, de você colocar alguém sentado numa cadeira. A cadeira é o cargo, e aí quando você coloca alguém ali, essa pessoa está investida naquele cargo e ela realmente tem atribuições, e ela pode praticar atos administrativos naquele cargo. Tudo bem? E aí você entende sobre delegação, por exemplo. O presidente da República ele pode delegar algumas atitudes deles que são privativas no artigo 84 da Constituição Federal. Lá você tem expressões que ele delega algumas funções dele. Tá? Ele pode delegar para quem? Para ministro de Estado. Que legal, ministro de Estado, para quem? Para o Procurador-Geral da República. Olha só, o Procurador-Geral da República aparecendo de novo aqui. Então ele pode delegar para quem? Para ministro de Estado. Para ministro de Estado é a coisa mais óbvia do mundo ele delegar. Sabe por quê? Porque quando eu desenhei para vocês a desconcentração administrativa, eu mostrei para você o quê? Eu mostrei que o presidente não dá conta de fazer tudo sozinho, então ele passa para quem? Ele passa para o Ministério da Educação, da Saúde, do Transporte, da Previdência, da Segurança, do Ministério da Justiça, ele transfere competências. Ele simplesmente transfere as competências, tá? Isso é a desconcentração administrativa. Então, nada impede do quê? Do chefe do executivo delegar a função dele para quem? Para um desses ministérios. Certo? Isso é desconcentração. A vocação é quando você pega a competência para si. Gente, se eu falei do presidente, a mesma coisa acontece com o governador e com o prefeito, tá? Só que olha só coisa interessante, né? Eu estou falando, e eu, na experiência que eu tenho de trabalhar com isso aqui, não adianta nada isso que eu estou fazendo. Esses últimos 4 minutos que eu estou falando aqui não ajuda muito. Então, você que está afim realmente de aprender, você precisa desenhar isso. Isso precisa ficar fixado totalmente na sua cabeça. E aí você vai entender o nível da importância desse tipo de trabalho para depois você só decolar em administrativo, consequentemente isso reflete em direito constitucional, você começa a entender um pouco mais de recursos em processo penal, em processo civil, em processo de trabalho. Cara, tá tudo conectado, principalmente até para o próprio estatuto da OAB, que a gente vai ver um pouquinho aqui agora, que é justamente a ideia de você entender, né, os órgãos da OAB. Começa a fazer sentido, confederação, Conselho Federal da OAB, Conselho Seccional, né, subseções, Caixa de Ciências de Advogados, Tribunal de Ética e Disciplina, começa a ficar tranquilo. Você começa a entender que o Tribunal de Ética e Disciplina nada mais é do que uma sala que fica dentro do Conselho Seccional. Só isso. Começa a ficar fácil. Mesa diretora, você já começa a entender que é uma mesa um pouco mais especializada do que alguns membros apenas ali que são partes de comissão. Sabe, você começa a sacar muita coisa, você começa a aprender que comissão é uma coisa normal, tem comissão de ética e disciplina, né? Você tem comissões, por exemplo, parlamentares de inquérito que ficam dentro do Congresso Nacional, você tem comissões específicas que são criadas, por exemplo, para fazer a reforma da reforma trabalhista, ou a reforma do CPC, uma comissão específica, uma comissão de direitos humanos, uma comissão de Constituição e Justiça que impede que uma medida provisória entre e tenha valor de imediato. Tudo isso que eu falei aqui agora, eu reitero, não adiantou eu ter falado. Mas por que você está nessa bosta com a gente? Porque eu sei que você vai ouvir isso e você realmente vai rever a aula do dia 1, que é sobre direito administrativo, sobre desconcentração e descentralização. Aquilo lá é tudo. E aí depois você começa a entender, sim, autarquia, sociedade econômica mista, empresa pública, fundação pública, direito público, direito privado. Aí também começa a entender depois o consórcio público, que é diferente do consórcio privado. Consórcio público, você começa a entender também que ele faz parte da administração pública indireta de cada um dos entes consorciados. Começa a fechar o rolê, mas depende realmente de um tempo de maturação do conhecimento. Isso não tem como negar, gente, infelizmente, tá? Mas é só decolar. Bom, aqui eu vou aproveitar agora, vou falar aqui um pouquinho, né, do que nós vimos, do conteúdo de ética, tá? Aqui, gente, não tem o condão de exultar o tema também, só vou fazer um comentário aqui, rapidinho aqui, tá? Olha só, e na verdade, o que seria interessante realmente seria trazer o que? Os órgãos da OAB, mas eu quero o primeiro dia aqui só comentar um pouquinho dos direitos dos advogados, né? Cara, é muito legal e você prestar atenção nas questões, né? Por exemplo, no 32º exame caiu lá 3 questões de direitos dos advogados, e uma delas simplesmente ela induzia o candidato a erro, porque ela coloca assim, né? Você como advogado chega num presídio e aí lá você vai conversar com o seu cliente, só que você não tem procuração ainda, e o diretor do presídio também não está presente. E o cara é de alta periculosidade, ele é chefe de uma facção criminosa e tem outra facção querendo matar o cara. Né, e começa a falar o seguinte: para sua segurança, colocou-se 4 agentes ali, né, enquanto você conversa com o seu cliente para manutenir assim a sua integridade física. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí pergunta: está certa a conduta, né, da administração do presídio? Está certa? Não está certa. Por quê? Porque você tem direito de falar com o seu cliente sozinho. Certo? Precisa de procuração? Não precisa de procuração. Não precisa de procuração para falar com o cara. Outra coisa, tem que ter horário marcado? Não tem que ter horário marcado. Fala, mas e o diretor do presídio, se ele não estiver lá, eu posso entrar? Pode entrar. Tem que ter sala para conversar com ele? Tem que ter sala para conversar com ele. São o quê? São direitos de advogado. Só que, gente, não...
o fato de você, eu reitero, né, o fato de você simplesmente olhar aqui e falar, Rafael, esses são os direitos do advogado? Esses são, mas não adianta você ler uma vez, tem que ler 5. E não adianta ler 5, você tem que ler 5 e fazer um monte de questão. São direitos do advogado. Exercer com liberdade a profissão do território nacional. Beleza, tranquilo isso aqui, né? Só que tem que lembrar, né, das, por exemplo, inscrições principais da suplementar. A principal é aquela, né, que você pode ter várias ações à vontade ali, no local que você fez a sua inscrição. Agora, a suplementar, né, a partir da 6ª causa, né, você tem que pagar mais uma anuidade. Cada seccional tem um valor específico da sua anuidade. Ele tem direito à inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, tá? Bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativo ao exercício da advocacia. É bem interessante também que, se você estudar, pessoal, o Estatuto da Desarmamento, você verificará que o advogado tem direito, né, de ter ali no seu escritório, né, a posse da arma, né, no caso do seu escritório em si, tá? Ele tem direito disso. Comunicar-se com os seus clientes, né, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, olha só que importante, né? Mesmo sem procuração. Procuração é um instrumento do mandato, é aquilo que te dá poderes para falar em nome de alguém. Advogar é falar por quem não tem voz, tá? Quando você, o que é advogar? Advogar é falar por quem não tem voz. E aí, o que é a procuração? Procuração é um instrumento do mandato, é o período que você tem para poder falar para alguém, tá? Ele dura do dia que a pessoa fez e, se não tiver prazo, até o trânsito de julgado da ação, na verdade, até o cumprimento de sentença, né? Você pode se valer da procuração. Não precisa ficar renovando a procuração mês a mês, tá? Quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis, tá? Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto de respectivo, sob pena de nulidade, nos demais casos, comunicação expressa ao OAB. Então, quando o advogado ele vem a cometer um crime no exercício da função, tem que ter a presença, né, de um representante da OAB sob pena daquela prisão ser ilegal, né? Se é ilegal, deve ser relaxado, ou se não, cabe um HC para o Tribunal de Justiça. Não ser recolhido preso antes da sentença de estar julgado, se não, sala de Estado maior. Então, o advogado tem direito, né, estar presente numa sala que seja especial, sim, mas não é especial para sempre, enquanto não transitar em julgado, tá? Ele tem direito de ingressar livremente em vários locais aqui, certo, pessoal? De permanecer sentado ou em pé, ele não precisa, até costumo brincar no meu Instagram, eu coloco lá, né? O advogado tem direito de ficar agachado? Tem direito de ficar agachado, tem direito de ficar do jeito que ele quiser lá, tá? Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas de gabinete de trabalho, independente de horário marcado, olha só, que isso é bem interessante, né? Usar da palavra pela ordem, excelência, acho que você está se exorbitando, né, daquilo que o Estado concedeu, você está achando que ser juiz é ser melhor do que eu, você está equivocado, pela ordem, excelência, pela ordem, tá? Reclamar verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal, autoridade, falar sentado ou em pé, mais uma vez, né? Não pedir licença para entrar ou para sair, não precisa disso, certo? É claro que a gente acaba fazendo isso por educação, né? Uma coisa normal, mas não tem necessidade. Olha só coisa interessante essa parte aqui, né? Tudo de novo com desconcentração administrativa, descentralização também. Examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário, Legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos. Você tem que saber, eles vão colocar isso aqui, eles vão colocar lá, o cara foi no fórum da cidade não sei do que, o cara foi na Câmara Municipal, o cara foi na Assembleia Legislativa, o cara foi na Câmara Legislativa. Você tem que saber o que é isso aqui. Tá, legislativo? Não vai estar legislativo, vai estar lá Câmara Legislativa. Então, é por isso que tem que saber o quê? Direito administrativo, certo? Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração de novo, tá? Retirar autos e processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias, tá? Ter vista dos processos judiciais e administrativos também, tá? Ele tem um monte de direito, pessoal, né? Os direitos dos advogados aqui estão presentes, é retirar os processos findos, ser publicamente desagravado, né? Que tem o processo, né, do desagravamento é ótimo, né? Ele tem direito ali direito ao desagravo, que ele tem estrutura de Conselho Federal e Conselhos Seccionais, né? Nacionalmente, isso vai acontecer dependendo, né, da ofensa que acontecer contra presidente de Conselho Seccional, contra membro do Conselho Federal, contra um advogado que não é membro de nada disso, mas que algo teve repercussão nacional, tá? Esse direito ao desagravo acontece de muitas formas, inclusive não precisa da anuência do ofendido, tá? Isso aqui é muito interessante também, tá? Usar símbolos privativos da profissão, o advogado pode usar o PIN dele, né? Tudo bem. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, retirar-se de recinto onde se encontra aguardando pregão ou algum ato judicial, né? E após 30 minutos do horário designado, isso aqui, né, no caso, juízo civil e criminal, porque trabalhista são 15 minutos, tá bom? Assistir seus clientes, né, durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta. Tá? E, gente, várias coisinhas aqui tem uns casos mais específicos, tem também direitos da advogada gestante, isso aqui costuma cair bastante na OAB também. Cara, e esse aqui, né, tá para cair, né? Constitui crime violar
direito à prerrogativa do advogado, né? Então, isso aqui é muito legal também. Gente, ó, esse conteúdinho que eu passei aqui hoje, a minha Vandinha está aqui do lado, né, minha linda? Esse conteúdinho que eu passei aqui hoje, eu fico feliz de vocês estarem presentes aqui, tá? Foi um conteúdo que é uma revisãozinha realmente dos dias anteriores. Então, o que você tem que pensar? Você tem que se esforçar, pessoal, de verdade. Eu sei que agora vai ter outro feriado quinta-feira que vem, mas o negócio aqui não é estudar muito tempo. O negócio aqui é estudar todo dia. E isso vai te transformar, porque se você fizer isso todos os dias aqui comigo, um pouquinho, a hora que você fizer 30 dias, depois vai começar o quê? Você vai ter 10 dias para descansar para começar os outros 40 dias, se você quiser fazer, obviamente, né? E aí você fez por 30 dias isso aqui, e aí você vai ter o quê? Você vai ter ali depois mais 40 dias. E aí, cara, serão 70 dias se preparando, 70 dias estudando, cara. Ah, Rafael, mas eu tô cansado de estudar. É que você tá cansado porque você nunca aprendeu a estudar. Quando você aprende, você gosta. Tá? E aí você evolui. Só evolui, só evolui. Obrigado, pessoal, pelo elogio. Fico feliz mesmo. Fico muito contente. Valeu, Bia. Não sei qual Beatriz que é. Mas, gente, é isso, cara. É isso. A gente tem que se esforçar. Vocês devem fazer o melhor que vocês podem, né, com as condições que vocês têm hoje, enquanto você não tem ainda condição melhor para fazer melhor ainda, né? Frase aí clichê do Mário Sérgio Cortella, mas eu acho muito legal, é muito interessante. Certo, gente? Então é nóis. Tamo junto. É isso aí, Bia. Foco, força e fé, então. Faz depois de muito estudo. E agora, né, vamos lá pro ALOSC. Vou na LOSC, né? Porque fazer o quê? Eu tenho que ir, né? Tem que ir, né? Tem que ir na LOSC. É nóis, gente. Valeu, valeu, Lucas. Valeu o pessoal que ficou aqui. Valeu o pessoal que entrou, que saiu, né? E é nóis, gente. Vamos lá, vamos estudar. Vocês sabem que o grande desejo da minha vida é realmente eu voltar a ter uma turma de 100% de aprovação, que eu tô nervoso que eu não tenho essa porra dessa turma de novo. A Wanda acordou, né, minha linda? Né, tem que ter 100% de aprovação, gente. Vocês precisam provar. Mas aí, para isso, né, tem que ralar, cara. Não adianta, mas vale a pena, vale a pena, vale a pena. Tem vezes que a gente tem que ralar mesmo. Gente, valeu. Um beijo do Magro. E, ó, até amanhã, né? Amanhã, porque amanhã eu vou fazer aquele negocinho, né, de psicologia. Eu espero que vocês acompanhem, porque faz parte, cara. Faz parte, assim, do rolê, né? Tudo tá envolvido na nossa vida. Valeu, gente. Obrigado por tudo. E é nóis. Vamos que vamos. Tchau. E eu de novo falei tchau, querendo acabar e acabei errado, né? Tchau.